Fala galera, tudo bem? Professor Gustavo de volta com mais uma aula para vocês. Primeira série do ensino médio, do Dr. Gesserico Gonzaga Jaime. Mais uma aulinha tranquila. Aula de hoje com o seguinte objetivo: corrigir os exercícios da lista de exercício que foi deixada para que vocês realizassem e postassem a resolução no GPA. Essa lista tratava-se de retomada de conteúdo que foi trabalhado lá no primeiro e segundo bimestre, o primeiro semestre de 2021, certo? Lembrando e reforçando sobre a importância de resolução dessas atividades no caderno e a postagem dessas atividades no GPA, tá bom? Algumas atividades andei validando, tenho visto um índice pequeno de postagem nesta primeira atividade, então atenção com relação a isso. Lembrando que o prazo que a gente tem estipulado para as listas esse semestre é um pouco maior, bom, por conta das características dos nossos horários de aula presencial e online. Então, você que acompanha a aula tanto do online, quanto você que tem acompanhado também as aulas do presencial e assistido aos vídeos das gravações das aulas com o objetivo de reforçar o conteúdo, atentem-se a isso, tá bom? Atenção, não vamos deixar acontecer o que aconteceu em semestres anteriores, em bimestres anteriores, em que havia um acúmulo de atividades sem fazer, isso prejudica a sua nota e ficava depois irrecuperável, porque era uma gama muito grande de atividades, tá bom? Então atenção quanto a isso. A lista de hoje: correção da primeira série do ensino médio, atividades referentes à função do primeiro grau. Professor, antes de tudo, vamos fazer aqui uma pequena retomada sobre função do primeiro grau, professor. Função do primeiro grau, ainda tenho dúvida. Aquela retomada bem básica, bem direta para vocês relembrarem. O que eu preciso saber de função do primeiro grau? Ela é do primeiro grau porque lá no modelo equacional, na forma algébrica equacional, não existe expoente visível. Por quê? Este expoente está oculto e ele é quanto? 1. Por isso que o expoente sendo 1, nós classificamos ela como sendo uma função do primeiro grau. Esse expoente sempre estará descrito visível ou não visível de forma oculta na incógnita, no x da função. Então, toda função do primeiro grau terá essa característica, certo? Terá essa característica. Y igual a x mais b. Quem é A e quem é B, professor? São números reais, certo? Com a seguinte observação: o A diferente, porque o sinal de igual, já falei para vocês que ele corta, representa diferente de zero, significa o quê? Que o A não pode ser zero, para que ela continue sendo do primeiro grau função. X não aparece, mas eu sei que aqui está elevado a 1, então é este valor, este índice numérico que define o grau de uma função. Então, por isso que lá na de segundo grau, você vê lá ax quadrado mais bx mais c. Por quê? Ele tem um índice 2 aqui, uma potência dele apresentada na primeira incógnita como sendo 2. Por isso que a gente classifica ela como sendo de segundo grau. Tá aí a característica das duas. Basicamente, professor, o que eu preciso saber de função do primeiro grau? Função do primeiro grau é a representação de função entre propriedades e grandezas e coisas e situações. Eu posso usar esse termo? Pode, porque em N situações problemas, você pode pegar a função do primeiro grau e aplicar para resolver. Nesse caso aqui, nas resoluções dos exercícios da lista, que são aplicados tanto em funções diretas como em situações problemas, vamos dizer assim. Função do primeiro grau, professor, que principalmente eu devo saber sobre a raiz da função. Expliquei para vocês o que era a raiz da função. Professor, o que é a raiz da função? Onde a minha função zera, a origem, digamos assim, entre aspas, da nossa função. É quando você pega lá, se o y é igual à função, então a função igual a zero. Ou seja, a gente nada mais fez do que y igual a zero. E resolver a função com aquele conceito de resolução que vocês já estão muito acostumados a trabalhar desde o 8º ano, que
vocês trabalham expressões algébricas, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, que é sempre brincar ali com a incógnita, através das operações envolvidas, de mais, de igualdade, respeitando as mudanças de sinal. Então isso é função do primeiro grau, certo? Lembrando que a função de primeiro grau tem um gráfico que representa ela, já tem essa definição com vocês também, certo? Gráfico que representa a função do primeiro grau é sempre uma reta. Nessa reta, a gente vê lá a menor distância entre dois pontos, é a sua definição. Então, quer dizer que eu preciso de dois pontos para desenhar, representar graficamente uma função do primeiro grau. Nisso eu utilizo o que? Os dois pontos. Quais pontos são esses? O originário da raiz da minha função, que eu vou encontrar resolvendo ali a função, igualando a função a zero, resolvendo, encontrando o valor de x, e posteriormente olhando para o b da função e falando que ele é igual a y, marcando esse ponto exatamente ali no eixo das abscissas, certo? É isso que a gente faz para representar graficamente. Só uma retomada rápida, trabalhamos isso, explicamos. Se ainda houver dúvida, anote no seu caderno e me procure de uma forma ou de outra, WhatsApp ou presencial, para tirar ainda essa dúvida e não sair deste primeiro ano não conhecendo e não dominando bem função de primeiro grau, que é fundamental para os próximos anos, beleza? Para complementar os conhecimentos dos próximos anos. Mas enfim, professor, lista de exercício. Questão 1 falava o seguinte: em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa chamada de bandeira e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 km, então ela vai viajar o quê? Vou colocar aqui as informações. Ela vai andar 7 km, em que o preço da bandeira é igual a 4,50, então bandeira é igual a 4,50, né? Sabemos que isso aqui, coloca aqui, ó, fixo, certo? Porque é a taxa fixa que o exercício fala que ele cobra, mas também tem um custo por quilômetro rodado de 2,75 km por D, por distância, é igual a 2,75, beleza? Na letra A ele fala o seguinte: determine uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados para essa cidade, beleza? Y representa o que pra gente? O total que o cara vai pagar, professor, mas eu chamei de T aqui, de total, sem problema, continua sendo uma incógnita totalizadora. E Y é igual a 2,75 vezes X, por quê, professor? Porque ele paga 2,75 centavos por distância ou por cada quilômetro rodado. Por enquanto a gente só está montando a expressão algébrica que representa. Então 2,75 vezes x quilômetros que eu andei, mais 4,50, que é o que? O valor fixo. Independente se você chamou o táxi, ele chegou aqui e você desistiu, não vai mais andar no táxi, você vai ter que pagar esses 4,50 de taxa fixa. Então está aqui a letra A, a nossa expressão representada, certo? Na letra B, ele fala o seguinte: quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado? Então, quanto que essa pessoa, nesta situação problema, vai pagar? Substituir na fórmula. Y é igual a 2,75, que é o preço por quilômetro rodado, vezes a quantidade de quilômetro que ele rodou, que o exercício fala que foi 7, na situação problema, mais a taxa fixa de 4,50. Só resolver, professor. O Y vai representar o total que ele pagou depois de rodar 7 km. 7 vezes 5, 35, né? Foi 3. 7 vezes 7, 49. 50, 51, 52, foi 5. 7 vezes 2, 14. Mais 5, 19 e 25, né? Então, isso vezes isso dá 19,25, mais o que ele paga fixo, independente de ele usar ou não o táxi. Se ele chamou, ele vai ter que pagar esse fixo, certo? Como que vai ficar isso aqui? 19 mais 4,
19 mais 4, 23. 23,50 centavos mais 25 centavos, 75 centavos. Ou seja, pagou 23,75 para rodar os 7 quilômetros. Bem suave, bem tranquilo, né? Beleza? Partiu questão 2. Questão 2. O dono de uma loja de moda praia teve uma despesa de R$ 950, então ele gastou R$ 950, né? Se você quiser estruturar os lados aqui, ó, menos 950, né? Na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça deste biquíni por R$ 50. Então, R$ 50 a peça, né? Beleza. A partir de quantas peças vendidas ele vai passar a ter lucro? Pensa comigo. Vimos que função de primeiro grau, y igual a x mais b. Vou tentar achar um modelo algébrico que represente essa situação problema. Sei que a e b a gente conhece como coeficientes da função, ou seja, coeficiente angular o a e coeficiente linear o b, né? E temos algumas condições que a gente já até trabalhou juntos, já até observamos. Coeficiente angular é esse cara que determina o quê? A inclinação da reta com relação ao eixo x da função que você está representando graficamente, né? Então, se você tem lá plano cartesiano e vai passar aqui uma reta que representa uma função de primeiro grau, se ela vai estar mais próxima, formando um ângulo menor ou maior com o eixo x aqui, ó, é o A que determina as suas características, né? Fizemos essa abordagem. Ficamos de posteriormente eu mostrar algumas condições matemáticas disso para vocês, certo? Posteriormente a gente vai ver isso. Mas como que vai representar o lucro, professor? O lucro dele vai poder ser o próprio y, vamos trocar por L de lucro, né? Igual a R$ 950 que ele teve de despesa, menos o que ele vai ter de lucro. Professor, como assim? Se o biquíni ele vai vender a R$ 50 a peça, é 50 vezes X peças que ele vender. E aqui vai determinar o que ele tiver de lucro menos o 950. Ah, professor, quis organizar esta função, professor, de primeiro grau. Pode? Ó, lucro igual a 50x menos 950. Mesma coisa, né? Só girei ela, tá bom? Se eu só girei ela 360 graus, eu não preciso alterar sinal de ninguém. Por quê? Porque não trocou ninguém de posição com relação ao sinal de igualdade. Beleza? Show, professor. O que esse dono da loja quer? Um lucro. Eu só tenho lucro pensando em dinheiro, capital, money, reserva, faz-me rir. Quando é maior que zero. Se for menor que zero, eu estou tomando prejuízo, né? Então, beleza. 950 menos 50x tem que ser o quê? Maior do que zero. Ah, professor, o senhor escreveu que eu estava lá em cima, me confundiu. Gira de novo, criatura. 50x menos 950 maior que zero. Mesma coisa, né? Então, só trabalhei com ela da direita para a esquerda, né? Vocês estão acostumados a trabalhar sempre da esquerda para a direita, uma coisa diferente para vocês. Professor, por que o senhor desceu o sinal de maior, né? Então, relembrando, maior que, menor que, maior igual a tal, menor igual a tal. Beleza? Certinho? Só relembrando essas condições. Então, aqui, ó. Só para lembrar. Vou pôr um x aqui, para especificar para vocês. X é maior. Eu lembrei aqui para relembrar. Maior que algo, estou afirmando. X é maior que algo. Boquinha virada para o cara que está na direita. X é menor que algo. Boquinha virada para o lado do X, então ele é maior. Só que tem um tracinho aqui embaixo, representa a igualdade. Então, maior ou igual. E aqui vai ser o quê? Menor ou igual. Então, só relembrando isso. Relembrando, maior que, menor ou igual, menor ou igual.
Por que nós utilizamos o símbolo de maior nessa operação, professor? E usamos o conceito 50x menos 950 maior que zero. Porque no exercício fala que ele gastou R$950 para comprar uma quantidade de biquínis, vai vender cada biquíni a R$50 e no final das contas, quantos biquínis ele vai ter que vender? Então significa que o nosso X aqui representa número de biquínis, né? Quantos biquínis ele vai ter que vender para que o lucro total é baseado em quê? Em toda a função, né? Isso aqui tudo determina o quê? O seu lucro. Então, para que esse lucro total não seja negativo, ou seja, seja positivo, ou seja, ele deixa de ter lucro e passa a ter prejuízo se for negativo, for menor que zero, então o objetivo é sempre o quê? Que isso aqui tudo seja positivo, ou seja, maior que zero. Porque se for maior que zero, eu vou ter lucro, certo? Claro isso? Então esse é o conceito. Vamos só organizar aqui para ficar claro para vocês então. Deixa eu chegar para cá, para não ficar ruim. Então tinha colocado 0 maior que 950 menos 50x, seguindo a ordem aqui da função, né? Coloquei em evidência a forma convencional, vocês estão acostumados a trabalhar, 50x menos 950. Você quer que essa função aqui, que determina lucro ou prejuízo do processo de venda dos biquínis, seja o quê? Garanta para você o quê? Lucro. Para ter lucro tem que ser o quê? Maior que zero, né? Tem que ser positivo. Logo, resolvi a função. Ficou como aqui? Eu só vou inverter de novo aqui embaixo, para não gerar confusão na cabeça de vocês. 50x menos 950. Mudou com relação. Relembrando, volta aqui de novo. Professor, no sinal de igualdade, quando eu troco um coeficiente numérico de posição com relação a ele, está de um lado, vai para o outro, o que acontece no sinal? Reverte, troca, né? Então, isso vai valer para os sinais de maioridade, menoridade, maior igual, menor igual? Com certeza, né? Sinais de representação, proporcionalidade e grandeza, eles vão sim valer com esse mesmo respectivo conceito para igualdade, certo? Então, passou para lá, positivo, né? Logo, x maior que 950 já estava de lá, pega os 50, passa para cá, dividindo, né? Então, x maior que 950 dividido por 50. Corta zeros, é 95 dividido por 5. Professor, x maior que 19. O senhor sabe de cabeça? Não, eu não tenho uma calculadora. Porém, eu vim aqui dividir, meu mestre. 95 dividido por 5, certo? Beleza? Então, fui testando. 10 dá 50, 15. Fui fazendo a conta. Eu cheguei à conclusão que 19 vezes 5 dá 95. Por quê? 9 vezes 5, 45. Foi 4. 1 vezes 5, 5, 6, 7, 8, 9. Então, multiplicação, é trabalho. Matemática não tem muito o que fazer. Se você tem a experiência, o largo momento de já conhecer alguns cálculos de cabeça, temos, com certeza. Mas em alguns momentos até a gente tem que ir para a prática, para a execução, né? Ninguém domina o número 100% a não ser necessário utilizar-se da ferramenta para a solução, né? Já dizia Piton. Logo, esse é o conceito. Está aí correção, está aí o que vocês buscavam, lista de exercícios corrigida, volta nos seus exercícios no caderno, corrige, dá uma observada, se errou alguma coisa, tenta compreender o que você errou, anota se não entendeu, me procura que eu tiro a sua dúvida, tá bom? Então fica aí a nossa retomada, já entramos em conteúdo novo, esse conteúdo aqui foi para dar uma reforçada, até porque vamos ver função exponencial também, então ajuda muito no conceito estruturante da definição e no mais, façam os exercícios e valeu, até a próxima.